Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, né, como alguns dizem. É a história da cura do coxo, ou do aleijado. Os que encontraram, digam amém. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Peça a Deus que fale com você por meio da palavra dele, antes de nós tomarmos a ceia. Pai Celestial, abre-nos os olhos para compreendermos que há poder no nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus amado, sermos edificados pela Tua palavra, nessa manhã de ceia, nessa manhã de lembrança da cruz, em nome de Jesus, que tudo aquilo que se coloca entre nós e o Senhor, seja removido, seja demolido, seja destruído, em nome de Jesus. Que o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, vamos meditar nessa manhã, antes de cearmos, sobre esse tema, que há poder no nome de Jesus. Os irmãos sabem que o contexto dessa passagem é que o Senhor Jesus Cristo, ele havia ressuscitado, e ele havia se encontrado com seus amados discípulos, ele havia se revelado a eles ressurreto, e depois de 40 dias, entre os seus discípulos, em encontros pontuais, ele subiu aos céus, foi assunto aos céus. E dos céus, ele cumpriu a sua promessa, enviando o seu Espírito Santo, que foi derramado sobre toda a carne, sobre toda a igreja, que foi, por sua vez, capacitada a dar testemunho de Jesus Cristo com poder sobre a face da terra. Porque esse foi e continua sendo o resultado do derramar do Espírito. Crentes empoderados por Deus, com ousadia, com autoridade, testemunhando de Jesus.
E é claro que o chamado da igreja foi e continua sendo, mas foi para aqueles primeiros discípulos, um chamado para testemunhar na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Vocês sabem que o Senhor Jesus Cristo, Ele havia cumprido a sua missão plenamente e com perfeição, mas a missão dos apóstolos estava apenas começando quando a gente lê esse texto aqui em Atos 3. E em obediência à grande comissão que foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, e com ousadia, os apóstolos começaram a pregar. O resultado foi que milhares de pessoas se converteram. Logo nos primeiros meses, pelo menos 16 mil pessoas vieram a Cristo ali em Jerusalém. E em nosso texto, Lucas, que é o autor tanto do Evangelho de Lucas, quanto do livro de Atos, cheio do Espírito Santo, ele registra aqui o momento em que os apóstolos João e Pedro subiam ao templo para orar. Por quê? Porque naquela época a igreja do Senhor Jesus Cristo ainda prestava culto a Deus no templo em Jerusalém e nas sinagogas onde quer que elas estivessem. E quando eles se aproximaram da entrada do templo, de uma porta chamada Formosa, que era uma porta muito bonita, que tinha em torno de 22 metros de altura, toda feita em bronze, ali, diante daquela porta tão bonita, eles se depararam com um homem aleijado, ou coxo. E aquele homem era conhecido por todas as pessoas que iam ao templo e que frequentavam o templo. E diz a Bíblia, diz o Dr. Lucas, que ele se movimentava, inclusive se locomovia até a entrada da porta Formosa, com a ajuda de outras pessoas, provavelmente seus familiares ou alguns dos seus amigos. Lucas vai registrar aqui que esse homem possuía essa deficiência desde o nascimento. Portanto, ele tinha uma deficiência que a gente chama de congênita. Ele nasceu com ela. Ele também nos diz que esse homem tinha mais de 40 anos. Nós não sabemos especificamente se era 41, 42, só sabemos que era mais de 40 anos. Pois bem, esse homem, ele vivia, ou ele sobrevivia de esmolas, da mendicância. E ele pediu dinheiro, mas ele foi, em vez de receber dinheiro, ele foi curado em nome de Jesus Cristo. Ele pediu uma quantia em espécie, em dinheiro, mas o que ele recebeu foi a cura em nome de Jesus Cristo. Então, o que é que essa história nos ensina antes de nós tomarmos assento na ceia do Senhor? Pelo menos 3 coisas eu observei aqui. Em primeiro lugar, que sobre as enfermidades, é Deus quem cura. Deus tem o poder de curar as enfermidades. É claro que nós vamos aos médicos, que nós tomamos remédios, medicamentos, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus que tem o poder de curar qualquer enfermidade. Em segundo lugar, nós também aprendemos aqui que Deus em Cristo, através do seu povo, Ele promove o desenvolvimento das pessoas. E também, em terceiro lugar, nós aprendemos que pelo nome de Jesus, e somente pelo nome de Jesus, as pessoas são salvas. Então vamos pensar aqui, tentando destrinchar esses aspectos, nessa manhã de ceia do Senhor. Em primeiro lugar, nós devemos saber que o nome de Jesus, Ele é poderoso para curar. Ninguém de nós deve duvidar que aquele homem possuía uma deficiência incurável.
e que era algo que as ciências médicas nada podiam fazer para ajudá-lo, para restaurar a sua saúde plena. Assim, os apóstolos Pedro e João se aproximaram daquele homem e proferiram uma palavra de autoridade em nome de Jesus, e diz a Bíblia que o homem foi curado, completamente curado. Então, a gente precisa observar aqui que essa cura aconteceu por causa da autoridade do nome de Jesus. Não foi por causa de Pedro, não foi por causa de João, foi por causa da autoridade que havia e há no nome de Jesus. Irmãos, embora Deus não cure sistematicamente a todos os enfermos, nós gostaríamos que fosse assim, mas não é assim que Deus age. Deus não cura sistematicamente a todas as pessoas. Ele pode curar qualquer pessoa de acordo com os seus santos propósitos. Eu repito, mesmo que Ele não cure sistematicamente a todos, Ele pode, Ele tem poder para, em acordo com os seus santos propósitos, curar qualquer pessoa de qualquer enfermidade. Isso significa dizer que Deus não está limitado a absolutamente nada. Então, o nome de Jesus é poderoso para curar. Em segundo lugar, o nome de Jesus, ele é poderoso para dar dignidade. Você vê que os apóstolos, representados aqui por Pedro e por João, líderes da igreja nascente, eles valorizavam a adoração no templo e as reuniões na casa de Deus. Isso é uma referência importante para nós nesses dias, porque muitas pessoas hoje estão desprezando o congregar, estão desprezando a adoração coletiva, não é verdade? Quantas pessoas nesse nosso tempo não estão colocando de lado a igreja e desprezando totalmente a comunhão dos santos? Eu acho que eu fico com aquela expressão do Matthew Henry, um puritano, que disse que a melhor sociedade que existe é a sociedade dos adoradores. E é por isso que nós nos reunimos, e é por isso que nós congregamos. Então, olhe aí na sua Bíblia, porque o texto nos diz logo no início, nos primeiros versos, que Pedro e João subiam para orar. Eu penso, quando leio e releio esse texto, que a vida espiritual deve ser o carro-chefe em nossas vidas. Ela deve vir na frente de tudo. E é zelando por essa mesma vida espiritual, irmãos e irmãs, que nós conseguiremos cumprir bem o nosso chamado e a grande comissão que Deus nos deu. Sem vida espiritual, você não vai cumprir o chamado que Deus tem com a sua vida. Você vai ser um crente capenga. Você vai ter dificuldades. Apesar disso, irmãos, Deus nunca permitiu que o seu povo vivesse apenas de oração. E eu louvo a Deus por isso. Porque Deus sempre coloca diante de nós a realidade do mundo. A realidade do mundo que nos cerca. Nós não estamos nesse mundo, Deus não nos mantém nesse mundo por acaso. O sofrimento daquelas pessoas ao nosso redor, que estão mergulhadas no pecado, nas consequências do pecado, ou então sofrendo com as distorções consequentes da queda, devem nos sensibilizar como povo de Deus. Amém? Nós precisamos ser sempre sensibilizados com o que está acontecendo na vida daquelas pessoas que estão vivendo em pecado. E essa sensibilização deve nos levar à ação. Por isso, o trabalho social que a igreja realiza periodicamente. Pedro e João se depararam com um homem
aleijado de nascença, diz o texto bíblico. Nós podemos dizer, e vocês vão concordar comigo, que aquele homem convivia com aquela deficiência desde quando, gente? Desde sempre. Ele não tinha vivido nenhum momento da vida dele sem aquela deficiência. Assim como o pecado faz parte das nossas vidas desde o nosso nascimento, desde quando nós nascemos. É interessante a gente observar aqui que o homem olhou para os apóstolos como quem ele olhava para todas as pessoas que passavam. Ele viu naqueles dois homens dois possíveis contribuintes, dois possíveis doadores, pessoas que iriam dar alguma soma, alguma quantia de dinheiro a eles. Ele era um homem que vivia marginalizado, que não tinha condições de trabalhar, e que por isso mendigava, e que por isso vivia uma vida dependente de terceiros, de pessoas que ele não conhecia, ou até que ele conhecia. Irmãos, quão terrível coisa é para um homem viver a sua vida baseado na dependência de homens, da boa vontade de pessoas. Isso é algo que é devastador. Muitos no nosso país e em muitos outros países do mundo vivem na dependência de governos corruptos. Governos corruptos que fazem as suas doações, mas têm o objetivo de manipular as massas com interesses escusos, corruptos. Querem manipular as pessoas, doando, fazendo doações e mantendo-as cativas. Infelizmente, existem muitos adultos saudáveis que vivem na dependência dos seus pais ou dos seus avós. Isso é terrível. Há homens que vivem acomodados na dependência de suas esposas. Isso também é terrível. Mas Deus, em Cristo Jesus, e o seu povo, são aqueles que trabalham para restaurar a dignidade das pessoas. Amém? Deus trabalha para restaurar a dignidade das pessoas, dando a elas a condição de se tornarem pessoas produtivas, colaboradores na sua grande obra. Como servos de Deus, irmãos, nós devemos ajudar as pessoas, não para que elas permaneçam como dependentes perpétuos de outras pessoas ou de estruturas, sejam elas quais forem, não para que elas sejam pessoas eternamente carentes de assistencialismo. Não, nós devemos trabalhar para que as pessoas cresçam e se desenvolvam e avancem, para que elas emancipem. Tem gente que não quer que os filhos emancipem nunca. Tem governos que não querem que as pessoas emancipem nunca. Mas esse não é o propósito de Deus. Nós devemos trabalhar para que as pessoas realmente emancipem e tenham condições elas mesmas de administrarem as suas finanças e de se tornarem generosas, como um dia Deus foi generoso para com elas, como um dia Ele usou outras pessoas de forma generosa para com elas. Nós não podemos ficar eternamente querendo receber dos outros, nós precisamos desejar crescimento e trabalhar pelo crescimento das pessoas. Eu sou um crítico de pessoas que vivem pedindo, as pessoas dando direta e indireta. Nós precisamos crescer pela graça de Deus e avançarmos. Diz o texto que Pedro e João, versículo 4, olharam bem para ele. Pedro e João, que representam a igreja do Senhor Jesus Cristo, eles não ignoraram o estado de miséria em que se encontrava aquele homem. Irmãos, muitas pessoas, e eu lamento dizer, muitos cristãos, gostam de olhar apenas para aquilo que é belo,
para aquilo que é bom, e desviam o seu olhar das mazelas e das misérias humanas. Mas eu penso que nós, como igreja, nós que temos o Espírito de Deus, devemos olhar também para o desfigurado. Amém? Muito fraco. Amém? Nós devemos olhar para o abatido, para aqueles que se tornaram feios devido às agruras que eles sofreram e sofrem nos seus caminhos, nas suas vidas, e ter misericórdia dessas pessoas. Nós devemos entender que nós podemos, em algum momento, ser a resposta de Deus para aqueles que estão em angústia. Nós devemos entender que nós podemos sim ser a manifestação encarnada do amor de Deus àqueles que estão em necessidade. Irmãos, nós somos como aqueles que olham para os perdidos e não os ignoramos. Mas os apóstolos também disseram, veja aí no texto bíblico, versículo 5, olha aí na sua Bíblia. Olhe para nós. E o texto nos diz que o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Eu penso que isso reforça que nós não podemos estender a mão para outra pessoa e o outro receber a ajuda passivamente. Não pode ser assim. As pessoas precisam corresponder com o que nós estamos fazendo, manifestar interesse. Nós não podemos querer ficar ajudando quem não quer ajuda, ou quem quer ficar apenas no assistencialismo. Porque isso seria, no meu entendimento, lançar pérola aos porcos. Então, irmãos, o nome de Jesus, ele é poderoso para dar dignidade às pessoas, para dar desenvolvimento, para as pessoas crescerem, para as pessoas avançarem. E em terceiro lugar, nós devemos entender, olha aí para o versículo 6, que o nome de Jesus, ele é valiosíssimo. Veja que o aleijado reagiu, ele correspondeu com Pedro e com João, ele estava esperando uma doação, como eu falei lá no início dessa mensagem, mas ele não sabia que os apóstolos estavam para dar a ele algo muito, muito mais valioso que qualquer soma de dinheiro do mundo. Porque tem coisas que o dinheiro não compra, e a saúde é uma delas. Há muita gente bilionária que está morrendo com enfermidade letal e fatal. Tem coisas que o dinheiro não compra. Eu imagino que aquele mendigo nunca tenha ganhado prata ou ouro. Acho que ele ganhou no máximo centavos. De centavo em centavo. Então Pedro lhe diz, não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Irmãos, os apóstolos de Jesus Cristo, incluindo Pedro e João, não eram ricos. Eram pessoas humildes. Eles não tinham recursos, mas eles tinham algo que aquele homem realmente carecia. Eles tinham a Jesus. Era isso que aquele homem precisava. Era isso que ele carecia. Eles tinham também o nome de Jesus na boca, para ser proferido com todo respeito. E era disso que ele precisava. E Jesus poderia curá-lo, como de fato o curou, o sarou completamente. Irmãos, nós devemos fazer todo o esforço possível para proclamar e anunciar o poderoso nome de Jesus. Porque não há nome mais poderoso e mais valioso do que esse. É único. É por isso que um crente em Cristo Jesus não pode trabalhar, exercer sua atividade profissional, sem estar anunciando a Jesus de alguma forma. Primeiro, com um bom desempenho da sua profissão, fazendo bem feito aquilo para o qual foi formado. E depois, quando as oportunidades surgirem, compartilhando pessoalmente do amor de Jesus. Amém?
Porque o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus pode curar, o nome de Jesus pode salvar, o nome de Jesus pode libertar, e é por isso que nós devemos proclamar, anunciar. Então, crentes em Cristo Jesus, sejam eles ricos ou pobres, sejam eles cultos ou indoutos, eles devem declarar que o bem maior que possuem é Jesus. Isso precisa ser dito em alto e bom som. Nós precisamos declarar o nome de Jesus. O que é declarar o nome de Jesus? É simplesmente declarar quem Ele é e o que Ele fez. O poder do nome de Jesus é isso, é você declarar quem Ele é e o que Ele fez por você na cruz, que nós vamos celebrar já já. É isso que precisa ser anunciado. Aquele homem que chegou carregado em frente à Porta Formosa, iria sair de lá andando e de cabeça erguida. Que Deus possa nos levantar com poder e com graça, para andarmos de cabeça erguida e pela graça de Deus, fazermos com que outras pessoas ergam as suas cabeças. E sejam os melhores brasileiros que esse mundo já viu, em todas as áreas onde Deus nos colocar. Amém? Agora, irmãos, em penúltimo lugar, antes de nós tomarmos a ceia, nós devemos entender que Deus manifesta o seu poder através da igreja. Veja aí o versículo 7 e 8. Abra a sua Bíblia, dê uma olhada nela aí. Todos estão acompanhando aí nas Escrituras? Olha aí na sua Bíblia. A palavra de Deus havia sido ministrada àquele homem. Mas junto com a obra sobrenatural que Deus estava realizando, nós lemos que o apóstolo Pedro o segurou pela mão direita e ajudou a levantar-se. Imediatamente, diz o texto, seus pés e tornozelos ficaram firmes. Então, irmãos, Deus, Ele age sim, mas como igreja nós devemos estender as nossas mãos. Nós devemos estender as nossas mãos. Eu me lembro que há talvez 35 anos atrás eu li um livro do pastor John Stott, e ele escreveu um comentário do livro de Atos, que eu recomendo a vocês fortemente. E o comentário dele nessa passagem, eu consultei essa semana, era que o poder era de Cristo, mas a mão era do apóstolo Pedro. Deus manifesta o seu poder na igreja, mas as mãos, os pés, a boca, os ouvidos que Ele usa são os nossos. Ele nos usa para a glória dEle. Os nossos pais na fé, vocês se lembram, eles nos ajudaram a firmar os pés, não é verdade? Eu me lembro dos meus primeiros pastores e dos queridos irmãos em Cristo que Deus colocou no meu caminho, que me corrigiam, que chamavam a atenção, que diziam que não era assim. Quando eu dizia às vezes alguma besteira, eles riam e corrigiam, e ensinavam, e oravam por mim, e intercediam pela minha vida, e o mais importante, e deram um bom testemunho de Cristo. Porque o ensino precisa ser casado com a vida. Não é verdade, irmãos? As duas coisas precisam estar associadas. Discipulado cristão, ele significa o necessário apoio no ambiente da igreja. Discipulado cristão acontece essencialmente dentro da igreja local, onde nós congregamos, onde nós servimos, é aqui. E não fora dela. É claro que Deus pode salvar pessoas de maneira excepcional, realizar a obra dele. Pedro estendeu as mãos e o homem deu um salto. Isso é representativo, isso é significativo. Deus manifestou o seu poder, mas a mão do pescador de almas, Pedro, estava lá para sustentá-lo. E ele se levantou e andou e nunca mais rastejou.
e nunca mais rastejou. Mas por último, irmãos, eu quero fazer aqui uma pergunta reflexiva para você responder no seu coração. O que é que nós estamos fazendo do nome de Jesus? Porque o texto nos diz, e nós entendemos que isso faz parte da experiência prática, que algumas pessoas creem e honram o nome de Jesus. Outras pessoas fazem mau uso do nome de Jesus. Por exemplo, uma pessoa diz que aceitou Jesus, que é crente, mas está aí dando mau testemunho, está aí se comportando como um ímpio, como um devasso, está manchando o nome de Cristo. E outras pessoas, um terceiro grupo, são pessoas que simplesmente desprezam a Jesus. Eu penso que a conversão, a salvação, a libertação de um homem, de uma mulher, de um jovem ou de uma criança, nunca é um evento secreto. Deus não salva ninguém para você ficar aí secretamente vivendo o cristianismo. É um evento público, que tem que ser publicado, reafirmado, declarado, todas e quantas vezes se fizer necessário. Nós precisamos publicar a nossa fé com todas as nossas forças. E as pessoas precisam saber em quem nós cremos. Todas aquelas pessoas viram um homem que era aleijado, coxo, andando, louvando a Deus, e eles reconheceram, eles ficaram perplexos. Eles perceberam que Deus podia realizar o impossível. Foi essa a causa da perplexidade deles. Você fica aí indiferente, apático, é porque você está duvidando, questionando o poder de Deus. Mas quando a gente vê o poder de Deus, você teme. Você tem uma outra atitude física, emocional e espiritual. É um temor santo que toma conta de você. Eu repito, irmãos, algumas pessoas creem, acolhem e honram o nome de Jesus com a sua própria vida. Algumas pessoas estão manchando o nome de Jesus porque se dizem cristãos, mas dão mau testemunho. E algumas pessoas reagem com hostilidade. Vocês sabem, vocês leram essa semana, na sexta-feira, em Atos 4, que Pedro e João foram presos por proclamarem o nome de Jesus, por ministrarem a cura em nome de Jesus. Muita gente reage com hostilidade ao nome de Jesus. Irmãos, a cura daquele homem, assim como muitos milagres que nós lemos nas Escrituras, nos Evangelhos, eles foram uma representação da obra de salvação do Senhor Jesus Cristo. Deus levantou aquele homem que vivia caído, assim como Ele nos levantou dos nossos pecados. Lembra quando Jesus curou o cego? Nós estávamos cegos em nossos pecados. E Jesus queria ensinar que Ele veio, porque Ele era a luz do mundo, Ele veio para abrir os olhos dos cegos. Lembra que Jesus alimentou multidões? Ele multiplicou os pães? Quando Ele fez aquilo, Ele também queria dizer: eu sou o sustento que vocês precisam. Eu sou a resposta. Portanto, quando aquele homem foi curado, o que Deus queria mostrar a todas as pessoas é que Ele era poderoso para levantar o caído, para colocar de pé o homem caído. Amém? Nesse momento eu quero convidar você a se colocar em pé.